Obviamente, não posso prever o futuro, mas estou bastante confiante em prever que os próximos 4 anos serão uma loucura. Não creio que seja possível encontrar um período de 4 anos na história que não tenha sido repleto de caos, agitação e incerteza. Estamos no 4º mês do ano e já houve incêndios florestais horríveis. Houve terremotos. Há guerras devastando o mundo todo. Então a questão para nós como estoicos, como cidadãos, como seres humanos não é como evitar esses desafios, mas como nos preparar não com pânico e paranoia ou algum tipo de plano de fuga, mas com algumas ideias práticas atemporais que os estoicos, a propósito, testaram em crises e circunstâncias ambas muito diferentes e muito parecidas com as nossas. E como essas estratégias podem nos ajudar em tempos turbulentos, assim como ajudaram pessoas em tempos turbulentos ao longo da história. Para começar, você sabe o que estou fazendo? Estou me concentrando no que posso controlar. Epicteto, que foi escravo no Império Romano, que passou por exílio, tortura e quase todo tipo de dificuldade que você possa imaginar, disse que nossa principal tarefa na vida é separar as coisas em 2 categorias, o que depende de nós e o que não depende de nós. Ele disse que precisamos ter clareza sobre o que depende de nós e o que não depende. E então, uma maneira de pensar sobre isso, o que Putin faz, inflação, tarifas, a saúde da minha mãe, clima, nada disso depende de mim. Mas você sabe o que depende de mim? Minha atitude, minhas emoções, meus desejos, minhas vontades, meu foco, minha resposta a todas essas coisas, o que essas outras pessoas fazem e dizem, as consequências do que elas fazem e dizem. Como eu respondo a isso, isso depende de mim. Quem eu sou depende de mim. Então é nisso que estou focando e é nisso que os estoicos querem que nos concentremos. Uma das coisas que estou fazendo é ler livros antigos. E estou lendo livros antigos em vez de assistir ao noticiário. Como eu estava dizendo, se você quiser entender os próximos 4 anos, tente entender qualquer período de 4 anos na história. Se você quer entender os acontecimentos atuais, muitas vezes a melhor maneira de fazer isso não é por meio de notícias de última hora. É para encontrar um livro sobre um evento similar no passado. Ler história, ler psicologia, ler biografias. Procure informações que tenham uma vida longa e que não sejam contraditas na próxima semana, pela próxima descoberta científica, pela próxima reportagem investigativa. Isso é algo em que eu acho que os estoicos são realmente bons. Os estoicos têm resistido por 2000 anos. Então, as chances de que eles se tornem irrelevantes em 2026, de repente refutados, são muito improváveis. As chances de que os insights que Epicteto descobriu sobre a condição humana na tortura ou que Marco Aurélio descobriu sobre poder, fama e sucesso, são muito improváveis de que até 2028 nada disso se sustente. E então, embora eu ache que 2025 será louco, estranho e difícil, provavelmente não mais do que 1925 ou o ano 25 depois de Cristo ou o ano de janeiro ou o ano de janeiro quando Marco Aurélio se torna imperador. E há algo sobre o qual Churchill falou enquanto a guerra estava eclodindo na Europa. Ele estava trabalhando nessa grande história épica. Ele disse que às vezes é útil colocar alguns milhares de anos entre você e o momento presente. Então nos dá perspectiva. Nos dá clareza e também nos dá sabedoria sobre este momento. Então, você sabe, quer estejamos passando por provações pessoais ou convulsões ou por momentos de grande sucesso e abundância, os livros são uma das ferramentas mais confiáveis que temos para nos ajudar a nos preparar para isso, nos ajudar a lidar com isso. Lembro-me de ter ouvido Morgan Housel aqui, e ele disse algo como ele se lembra de 10 anos atrás. Ele não consegue se lembrar de nenhum artigo ou notícia que tenha ouvido daquela época. Mas ele consegue se lembrar de muitos livros que leu daquele período. Esses livros tinham ideias que o ajudaram durante aquele período de 10 anos. E acho que isso é verdade para os livros que você pode ler agora. E é por isso que estou lendo mais livros do que consumindo notícias. Alguns livros que acho que você deveria ler, mas leia Viktor Frankl, leia a série de Taylor Branch sobre Martin Luther King, leia os estoicos, leia ficção, leia grandes romances épicos, releia a Odisseia, leia a Ilíada, leia os pensamentos de Stockdale sobre um piloto de caça filosófico. Uma coisa que estou tentando me lembrar é qual é o meu trabalho. Porque as coisas não vão acontecer do jeito que eu quero. Haverá incerteza, agitação e injustiça, como estávamos dizendo. Mas quando a poeira baixa, depois de uma crise, depois de um revés, no meio de uma decepção, enquanto você reage ao que está acontecendo, enquanto você especula e se pergunta, você vai pensar, o que acontece depois ou se piorar? E embora essas sejam questões importantes, acho que, na maioria das vezes, elas não mudam o que se espera de você. Uma das coisas que Marco realmente diz é, como isso impede você? Diz algo como algo impede você de agir com coragem, justiça, disciplina e sabedoria? O ponto dele era que esse era seu trabalho. Ele disse que seu trabalho é ser uma boa pessoa. Não importa o que aconteça, bom ou ruim, justo ou injusto, se há ordem ou desordem, nosso trabalho é o mesmo. Não importa quem é o presidente. Não importa se ele está sendo um bom presidente ou um mau presidente. Não importa se a economia está boa ou ruim. Não importa se o desemprego está alto ou baixo. Não importa se você está empregado ou desempregado. Seu trabalho mais importante ainda é seu trabalho.
Tipo, sua obrigação ainda é sua obrigação. E Max Hilla disse que esse trabalho, ele diz, não importa o que alguém diga ou faça, estou vinculado ao bem. Ele disse, eu sou como uma esmeralda. Meu trabalho é mostrar minhas verdadeiras cores, ser uma esmeralda. E ele estava dizendo que esse é o nosso trabalho. Mas no nível mais básico, certo, nós temos certas obrigações em nossas profissões. Talvez tenhamos feito um juramento, talvez haja um código de conduta, talvez haja um conjunto de padrões, como, por exemplo, se você for jornalista, médico ou advogado. E temos que entender que, mais uma vez, não importa o que alguém diga ou faça, seja esse comportamento celebrado ou punido, criticado ou apreciado, nossa função é fazer o nosso trabalho. Há um estoico chamado Helvécio, e o imperador Vespasiano meio que o avisa para parar de falar e, que se ele não o fizesse, ele seria removido do Senado. E Helvétius olha para ele e diz, olhe. Pode estar em seu poder me permitir ser membro do Senado ou não. Mas ele diz que, enquanto eu estiver no Senado, terei que ser senador. Tenho que fazer meu trabalho. E Vespasiano diz, acho que você não entendeu. Se fizer isso, eu o matarei. E Helvétius olha para ele e diz, olha, você faz a sua parte e eu farei a minha. Nosso trabalho é fazer o nosso trabalho, que é ser bom e também fazer aquilo para o qual fomos treinados. Fazer o que sabemos ser importante e significativo é o que prometemos fazer quando assumimos essa responsabilidade. E então, tipo, as consequências, o reconhecimento, o pagamento, tudo isso pode mudar, mas o dever permanece. O dever permanece. É o que um estoico diria, não importa o que aconteça nos próximos 4 anos. Estou tentando procurar os ajudantes. Há uma citação do Sr. Rogers que eu adoro. Ele diz, sabe, quando ele era menino e estava com medo, havia coisas assustadoras no noticiário que sua mãe sempre dizia para ele procurar os ajudantes. Você sempre encontrará pessoas que estão ajudando. E quando você vê uma grande cidade americana ser destruída por incêndios florestais, você pode escolher se concentrar no que pessoas horríveis estão dizendo e fazendo online. Você pode olhar para a incompetência dos nossos políticos ou pode se concentrar nas pessoas que pilotam esses aviões. Você pode pensar nos prisioneiros que apesar de suas vidas e apesar de sua existência estão se arriscando para parar os incêndios, para ajudar as pessoas em cujas casas eles nunca seriam capazes de viver. Você pode se concentrar nas pessoas que estão tentando fazer uma diferença positiva. Você pode se concentrar no caos, na disfunção, no egoísmo e na horribilidade, e isso o tornará cínico e desesperado. Mas se você procurar as pessoas que estão se destacando, você as encontrará em todos os lugares. Os médicos e enfermeiros trabalhando exaustivamente no meio de uma pandemia, o vizinho que corta a grama de uma família que eles sabem que está passando por dificuldades. Essas são as coisas que restauram sua fé na humanidade. E não estou dizendo que você fique sentado na lateral e diga que outras pessoas estão lidando com isso. Não. A ideia não é buscar conforto nesses ajudantes, mas sim tirar inspiração e obrigação deles. Estou mantendo um diário como sempre fiz porque, ao manter um diário, ele me mantém. Você sabe, os estoicos, eles viveram em tempos turbulentos, caóticos e disfuncionais. Havia Nero, Domiciano e Cláudio. Houve Commodus que veio depois de Marcos Aurelius. Certo? Eu acho que é uma pergunta interessante. Como eles permaneceram lúcidos e íntegros? Como eles não perderam a cabeça? E a resposta para isso é trabalho duro. E o lugar onde eles fizeram esse trabalho, o lugar onde eles travaram, o que um escritor chamaria de estoques, onde eles travaram seu combate espiritual está nas páginas de seu diário. Foi aí que eles ganharam perspectiva. Foi aí que eles se livraram da desinformação e do barulho. Foi onde eles meio que transformaram as coisas em verdade. Foi onde eles lutaram pelo controle do maior império. Marco Aurélio está lutando para ser a pessoa que a filosofia tentou fazer dele. E onde ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso em Meditações. Meditações é o subproduto de Marco Aurélio escrevendo um diário em um período caótico, um período tão caótico quanto o que estamos vivendo agora, quando fazia tão pouco sentido para ele quanto este pode fazer para você, mas ele usou as páginas do diário para ajudar a fazer sentido. Orwell disse que, sabe, para ver o que está diante do seu nariz é preciso uma luta constante. Ele estava falando sobre totalitarismo e autoritarismo e controle estatal no século XX, mas na verdade ele disse que um diário era algo que ajudava nisso. Ele disse para manter um registro do que você está pensando sobre o que está acontecendo. É algo que você pode manter firme e que pode ajudar você a entender. Pode até mesmo ajudar você a se responsabilizar por suas próprias opiniões. E acho que o que quero dizer é que se você não está examinando sua mente, quem está? Se você não está despejando suas frustrações nas páginas, em quem você está despejando? Se você não estiver usando um diário para ganhar autoconsciência e se destacar de todo esse ruído, como você verá o que está na sua frente? E você tem que fazer isso. Você pode usar o dia do diário estoico, por exemplo, como, este é meu. Tem uma pequena capa de couro. É um lembrete. Arranje tempo. Eu quero arranjar tempo todos os dias. Quero me sentar com algumas perguntas. Quero sentar e criar alguma distância entre mim e o momento presente. Enraizar-me em princípios mais profundos, em ideias maiores, buscar clareza e um diário é algo que você precisa fazer hoje em dia.
E eu tenho um pequeno cartão, ao lado da minha mesa, que diz: estou sendo um bom administrador do estoicismo? E com qualquer sucesso, alcance ou influência que você tenha, você tem que se perguntar: como você está usando isso? Você está amplificando ideias, vozes e causas que importam? Ou você está sentado à margem porque não quer ofender ninguém ou não quer perder dinheiro? Ou você está dizendo coisas nas quais realmente não acredita ou sabe que provavelmente não são boas para o mundo, mas que geram muitos cliques? Eu sei que muitos podcasters aceitam qualquer pessoa em seu programa, mesmo que suas ideias sejam tóxicas ou ridículas ou que essa pessoa seja apenas um monstro em sua vida privada, que tenha feito coisas realmente ruins. E eles fazem isso porque sabem que a controvérsia gera visualizações e downloads. E eu simplesmente decidi que não é isso que eu quero ser. E há uma citação de Solzhenitsyn em que penso frequentemente. Ele diz: olha, sempre haverá maldade, horror e estupidez no mundo. E ele diz: mas nós temos o poder de dizer não através de mim. Nós escolhemos o que propagamos, para o que somos um canal ou para o que somos. Então tomo uma decisão que me custa dinheiro, não dou um megafone para trolls, teóricos da conspiração, maus atores ou pessoas que não respeito. Se eu não os respeito, se eu não acho que o trabalho deles é bom, se eu não acho que eles estão fazendo uma diferença positiva no mundo, não importa quanto engajamento aquele episódio vai gerar. Não importa quantas visualizações isso vai ter. Não posso controlar que eles não vão imediatamente para outro programa maior. Eu não controlo isso, mas controlo se isso vem através de mim. E então eu acho que a questão quando você pensa em quem você será durante esse período é: o que você está valorizando? Você está valorizando a atenção? Você está valorizando reações? Você está valorizando o dinheiro? Ou você está valorizando ser um criador de diferença positiva? E então, veja, nós não controlamos o que outras pessoas espalham e dizem, mas podemos dizer não através de mim. Melhor ainda, se todos se sentassem e dissessem: ei, eu quero colocar coisas boas lá fora. Quero fazer coisas úteis e essenciais. Quero fazer uma diferença positiva. Bem, viveríamos em um mundo muito diferente. Outra coisa que estou fazendo é me concentrar nas coisas que não mudam. Em uma carta muito famosa, Jeff Bezos escreveu aos acionistas da Amazon em 1997. Ele disse que iria se concentrar nas coisas que não mudam. Era assim que eles iriam medir o sucesso na Amazon. Eles estavam pensando no longo prazo. O problema é que muitas vezes estamos atrás do que é novo, do que é popular, do que está na moda, do que todo mundo está falando agora, neste exato momento. Mas o que Bezos entendeu é que, na maior parte, o que os clientes querem e como eles querem não muda. Quanto mais você se concentrar nas coisas que não mudam, em vez das tendências do momento, melhor será para você. Então, novamente, isso remete à ideia de não acompanhar as notícias, mas também remete a não acompanhar o que todo mundo está fazendo. A ideia de Eutimia de Sêneca é estar no caminho em que você está, não se distrair com os caminhos que cruzam o seu, é isso. Quero seguir nessa direção, desde que seja uma boa direção a longo prazo, não que estou perseguindo isso até que acabe, mas que estou perseguindo aquilo. Não. Você vai se distrair. Você vai se desgastar, e é provável que você esteja investindo tempo e energia em coisas que vão se tornar irrelevantes ou insignificantes com o passar do tempo. Esse é um dos benefícios de falar sobre uma filosofia antiga que tem 2000 anos de idade. Ela provavelmente ainda será relevante daqui a alguns anos, ou até mesmo daqui a alguns séculos. Acho que o que quero dizer é que muitas pessoas vão passar os próximos 4 anos fixadas em modismos, tendências, pequenas gafes, controvérsias e ultrajes. Mas quantas dessas coisas ainda farão diferença em 5, 10 ou 50 anos? E a verdade é que as coisas que realmente importam, você sabe, caráter, disciplina e paciência, o valor do trabalho duro, você sabe, fazer coisas que são valiosas para as pessoas. Essas serão constantes. Tratar bem as pessoas, exigir o melhor de si mesmo, chegar aos problemas centrais que os seres humanos têm, o tipo de mitos centrais e arcos da experiência humana. É nisso que você quer enraizar sua arte. É nisso que você quer enraizar seus produtos. Esse é o tipo de coisa que você quer fazer. E isso será importante e valioso daqui a 2 meses, daqui a 2 anos, daqui a 20 anos. Não importa quem está no cargo. Não importa o que está acontecendo tecnologicamente. Tento estruturar minha vida em torno dessas coisas. É nisso que tento me concentrar e é isso que tento abordar em meus textos e vídeos. E aqui está algo que eu acho que resiste ao teste do tempo e no qual estou trabalhando. Eu quero tratar as pessoas bem. Eu não controlo a crueldade no mundo. Eu não controlo como os outros agem. Não importa o quão injustas, irrefletidas ou egoístas a maioria das pessoas seja ou esteja sendo neste momento. Mas eu controlo como administro meu time. Eu controlo se apareço para minha família. Eu controlo como trato estranhos. O mundo sempre terá sua cota de pessoas rudes, desonestas e indiferentes. Quer dizer, olha, Marcus Willis abre meditações com isso. Tipo, falar sobre coisas que não mudam. Ele abre o segundo livro de meditações dizendo que as pessoas com quem vou lidar hoje serão intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Ele é tipo, é assim que as pessoas vão ser. É assim que elas sempre foram.
Não controlamos isso, mas controlamos se somos como eles. Ele diz que nós controlamos se deixamos que eles nos impliquem em sua feiura. Não temos que contribuir para isso. Podemos ser gentis, pacientes e justos. Isso é algo que está sempre sob meu controle. Essa é uma das coisas maravilhosas de ser um empreendedor, mas também de ser um consumidor. E você decide o que vai fazer com sua carteira. Você decide como vai administrar seu negócio. Você decide suas políticas. Eu decido quais fornecedores eu uso para as coisas que fazemos para minhas empresas. Eu controlo com quais empresas faço negócios. Eu controlo os benefícios que ofereço. Eu controlo, você sabe, meu tom de voz. Eu controlo minhas coisas. E devemos focar em tratar bem as pessoas. É aqui que podemos ter um impacto positivo. Em um mundo onde nos sentimos impotentes e desanimados, uma das coisas que podemos fazer é contribuir com nossas comunidades. Sabe, a América, assim como comunidades em todo o mundo, foi esvaziada. Existem grandes lojas e, você sabe, o digital substitui o físico. E tomei a decisão há cerca de 5 anos, logo no início da pandemia, de fazer o oposto. Em 2021, minha esposa e eu estávamos sentados em um restaurante do outro lado da rua deste prédio, aqui mesmo nesta pequena cidade em que moramos. E tivemos uma ideia maluca de abrir uma livraria, o que fizemos em meio à pandemia. Entendemos que a comunidade, que as coisas físicas eram importantes. Sabe, a maioria das minhas vendas de livros, vídeos, podcasts, tudo isso é maravilhoso porque consigo alcançar milhões de pessoas, mas há algo não tátil, algo não humano nisso. E livrarias são importantes. O estoicismo é fundado na agora ateniense quando Zenão estava destituído e quebrado. Ele perdeu tudo. Ele está caminhando pela agora e se depara com um livreiro. E o livro que ele encontra lá muda o curso de sua vida. E é por isso que investimos boa parte das nossas economias na construção desta livraria. É por isso que temos uma empresa remota com pessoas no mundo todo. Seria mais barato ter freelancers, mas, em vez disso, temos um escritório onde as pessoas se reúnem e a equipe trabalha em conjunto, ajuda uns aos outros e se conhece. E você pode sentar e esperar que outra pessoa crie a comunidade em que você quer viver, ou você pode contribuir para essa comunidade. Você pode fazer isso. Temos uma pequena mercearia na rua chamada Tracy S. Drive e está no mercado desde os anos 40. E se não tivéssemos comprado, provavelmente teria falido. Então, eu apenas penso em como cultivar a comunidade, como contribuir para sua comunidade. E você não precisa fazer isso como empreendedor. Você pode aparecer em uma reunião do conselho municipal. Você pode participar de um desfile. Você pode falar com alguém na rua. Você pode conhecer seu vizinho. Você pode começar um clube do livro. Essa é uma parte essencial da reconstrução, não apenas da economia, não apenas da América Central e de comunidades carentes em todo o mundo, mas também da reconstrução dos laços que conectam os seres humanos, cujo desgaste é responsável por grande parte da disfunção e polarização que temos atualmente. Estou tentando ter menos opiniões. Marco percebeu que nos lembra que sempre temos o poder de não ter opinião, que não precisamos transformar isto ou aquilo em alguma coisa. Com isso, não precisamos deixar que isso ou aquilo nos perturbe. Que essas coisas não pedem para ser julgadas por nós, ele escreve em Meditações. Neste mundo em que vivemos, onde temos acesso a uma quantidade enorme de informações, e também podemos ver o que muitas pessoas estão fazendo, que de outra forma seriam estranhas ou desconhecidas para nós. Nós simplesmente temos muitas opiniões. Temos opiniões sobre os relacionamentos das pessoas, como elas vivem suas vidas, o que fazem em seus próprios quartos, sobre escândalos. Nada disso é da nossa conta e precisamos ter menos opiniões. Estou tentando ter menos opiniões sobre o que meus filhos gostam ou não gostam, como eles acham que o quarto deles é ou não é. Eu tento, sabe, aquela expressão sobre não comer as delícias dos outros? Essa é a mesma ideia. Apenas tenha menos opiniões. Você se dará melhor com as pessoas. Você será mais feliz. E daí se alguém é vegetariano ou algo assim? Deixe que eles sejam quem eles querem ser. Deixe-os fazer o que quiserem. As coisas não estão pedindo para serem julgadas por você, como Marco disse. Deixe-os em paz, especialmente porque muitas das nossas opiniões são negativas. Eles estão nos deixando miseráveis. Temos que lembrar que não são as coisas que nos aborrecem, como disse Epicteto. São nossas opiniões sobre as coisas. E quando você tem menos opiniões, principalmente sobre outras pessoas e coisas fora do seu controle, você não só será mais feliz e legal, mas também terá mais liberdade para ter opiniões sobre as coisas que realmente importam. Não estou dizendo que deveríamos estar totalmente desconectados. Não deveríamos nos importar. Viva e deixe viver quando alguém estiver fazendo algo profundamente prejudicial, violento ou injusto. O que quero dizer é que se você tem menos opiniões sobre programas de TV ou escândalos de celebridades, você pode ter opiniões melhores e mais bem informadas, além de mais energia para corrigir erros sobre coisas que realmente importam. Se gastarmos nossa energia tendo opiniões sobre cada aborrecimento trivial, você sabe, não nos sobrará nada para as coisas que importam. Estou tentando ajudar a estrela do mar. Você conhece essa história?
Há uma história sobre um garotinho que chegou à praia uma manhã depois de uma grande tempestade, e viu milhares de estrelas do mar encalhadas na praia. E ele começa a jogar luz de volta no oceano, e esse adulto, você sabe, esse adulto que sabe mais, chega e diz: você nunca fará a diferença. O que você está fazendo? Isso não importa. E quando o garotinho joga outra estrela do mar, ele diz: isso importa para aquela estrela do mar. Há uma ótima frase no livro de Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, onde essa mulher diz que está vivendo em uma época de comunismo e repressão. Ela diz ao marido que acha mais importante desenterrar um corvo meio enterrado do que enviar petições ao presidente. E veja, é claro, a política importa, mas acho que muitas vezes nos concentramos na política nacional ou global em vez de em como podemos fazer a diferença. Não apenas em nossas pequenas cidades, mas, estamos passando lixo na beira da estrada. Não estamos tentando pegar aquele cachorro que vemos correndo na beira da estrada e que provavelmente pertence a alguém. Não estamos perguntando a alguém que parece estar lutando ou com dor o que ele precisa. Há uma história sobre Cleantes. Ele está caminhando por Roma e vê um homem se criticando, então ele o interrompe e diz: você não está falando com uma pessoa má. Esse ato de bondade entre humanos é um golpe contra os negros do mundo. É assim que você luta contra a crueldade dos trolls de direita na internet. Mas não assumindo-os e discutindo com eles, mas fazendo o oposto com pessoas reais na vida real. Às vezes pensamos nessas grandes soluções ou reformas radicais ou, você sabe, em desferir esse golpe enorme contra, você sabe, alguma causa terrível. Mas, na verdade, nenhuma mudança é possível sem essas pequenas coisas, sem esses primeiros passos, esses primeiros atos. Sabe, quando Zenão disse que o bem-estar é alcançado por pequenos passos, mas não é algo pequeno. O mesmo é verdade para a mudança. O mesmo é verdade para a comunidade. O mesmo vale para refazer e melhorar o mundo. Então estou tentando pensar nas pequenas diferenças que posso fazer, nas diferenças reais para pessoas reais aqui mesmo. Quanto mais fardos eu puder aliviar, mais gentileza eu puder estender. Parte disso significa decidir não se tornar cínico. Aquela história do menino e da estrela do mar, que aquele adulto cínico estava dizendo: não importa, por que se preocupar? Encoraje sua vocação. Eu cito o general Matisse. Ele tem essa ótima fala. Ele diz: você sabe, cinismo é covardia. É preciso coragem para se importar, para tentar ajudar aquele corvo meio morto na estrada, para jogar a estrela do mar de volta na água, para ser gentil, para tentar fazer algo mesmo que você esteja sobrecarregado e as probabilidades estejam contra você, para acreditar, para ser sincero quando todos os outros estão cheios de dúvidas e cinismo. Sabe, como dizem, os perdedores sempre se reuniram em pequenos grupos e falaram sobre os vencedores, e os desesperados sempre zombaram dos desesperados, e os nihilistas sempre tentaram nos dizer que nada importa. Mas importa, e você pode fazer a diferença. E você tem que acreditar nisso com seriedade e sinceridade. Obviamente, temos vários empregos. E um dos trabalhos que tento fazer bem é criar bem meus filhos. Posso ficar enojado com o comportamento de outras pessoas. Posso ficar decepcionado com o mundo e posso me desesperar com minha capacidade de impactar e moldar o futuro. Mas eu tenho a oportunidade de ter impacto multigeracional na minha própria casa. Eu penso na maneira como minha vida é moldada pelas escolhas que meu pai fez, pelas coisas que ele me ensinou e pelas coisas que ele deveria ter feito e não fez. E penso em como seu pai o moldou. Penso em como minha vida é moldada diariamente por coisas que meu avô fez e assim por diante. Esta é nossa chance de impacto multigeracional. E uma das minhas coisas favoritas é escrever o e-mail diário para o pai. Eu faço o estoico diário e também fazemos o pai diário. Nós fazemos vídeos e eu escrevo esse tipo de sabedoria sobre criação de filhos todos os dias. Sou atraído pela história, pela ciência e pela literatura, pessoas comuns, para passar adiante uma lição sobre criação de filhos todos os dias. Ela é enviada para quase 100.000 pessoas no mundo todo. Mas, principalmente, estou fazendo o trabalho diário de pai para mim mesmo, porque estou sempre pesquisando, escrevendo e coletando ideias sobre como posso ser melhor no que realmente é meu trabalho mais importante, porque quero ser mais paciente. Quero dar um bom exemplo. Quero ajudar meus filhos a se tornarem o que eles devem se tornar. E isso é algo que eu não controlo completamente, mas é algo em que tenho muita influência. Se você está frustrado com o rumo do seu país, do mundo, da sua vizinhança, de tantas coisas. E você pode sentir isso por uma variedade de razões. Bem, um lugar que você pode direcionar isso é na sua própria casa. Começa em casa. Então crie seus filhos corretamente. Crie seus filhos para fazer a diferença. Sabe, Marco Aurélio diz que a melhor vingança é não ser assim, não ser como eles. E então, embora eu saiba, estou genuinamente decepcionado, não apenas com o mundo, mas com pessoas que conheço, pessoas que amo, pessoas que eu achava que respeitava. O que eles estão fazendo, dizendo e pensando, não é bom. Em vez de focar nisso, em vez de tentar mudar, algo sobre o qual tenho menos impacto e controle, estou focado em não seguir o exemplo, em não ser arrastado para baixo.
Como disse Crisipo, o objetivo de ser um filósofo é não fazer parte da multidão, estar acima, manter-se em um padrão mais elevado, não ser corrompido e corroído pela época em que você está vivendo. E nós vivemos em uma dessas épocas, e temos que nos esforçar para não sermos sugados por ela. Estou fazendo coisas difíceis. Acordei cedo esta manhã, mesmo sem querer. Cheguei em batom e spins mesmo com frio, mesmo com chuva torrencial, mesmo sabendo que minhas coisas ficariam molhadas e que eu teria dificuldade para me secar depois. Mas fiz isso porque fazer coisas difíceis é bom para você. Ontem, fiz meu mergulho frio pelo mesmo motivo. E, a propósito, fazer o mergulho frio ontem tornou a natação desta manhã mais fácil. Tornou mais fácil escrever esta manhã. Tornou mais fácil fazer este vídeo. Os estoicos falam muito sobre se manter em forma para lutar. Não por aparências, mas eles entenderam que a vida é uma batalha. Mark Schulz fala sobre ser como um lutador que está preparado para ataques repentinos. Eles treinavam boxe porque isso os tornava mais fortes e também era uma metáfora. Tipo, quando não estamos nos sentindo bem, não agimos bem. Uma pessoa que está enojada consigo mesma terá menos paciência com outras pessoas. Uma pessoa que perde o fôlego facilmente, creio eu, perderá a paciência, a coragem e o autocontrole com mais facilidade. Sabe, eu fiquei em ótima forma durante a Covid. Tentei correr, andar de bicicleta e caminhar todos os dias. Eu percorri milhares de quilômetros, dezenas de milhares de quilômetros até. Sabe, quando as coisas voltaram ao normal, alguns desses hábitos diminuíram um pouco. Eu tenho tentado me esforçar mais fisicamente. Tratamos o corpo rigorosamente, disse Sêneca, para que ele não seja desobediente à mente. Sabe, nós mantemos essas práticas físicas assim como mantemos a prática de manter um diário porque isso nos mantém. Ela nos fortalece, nos dá confiança em nós mesmos. Ela constrói o músculo meta que diz, eu estou no comando. Eu posso passar por coisas difíceis. Eu posso suportar coisas desagradáveis. Eu posso suportar coisas que levam mais tempo do que o esperado. Nunca é um momento ruim para entrar em forma. E, a propósito, esta é uma das coisas que Sócrates disse. Ele disse que ninguém está dispensado de se manter em forma para lutar. Ele estava falando sobre, você sabe, obviamente ser um homem em Atenas e poder lutar no exército. Mas ele estava dizendo, também, você não quer saber do que você é capaz? Você só tem um corpo. Você não vai ver do que ele é capaz, do que você é capaz. Você tem que fazer essas coisas difíceis. Hoje em dia, estou escolhendo ser filosófico. Não quero dizer que estou lendo muito Marco Aurélio, Sócrates, Nietzsche ou qualquer outra coisa. Eu sou. É sempre bom ler filosofia, mas eu digo isso no sentido coloquial. Tipo, para ser filosófico, dizemos que alguém é filosófico, o que queremos dizer é que ele vê o quadro geral. Eles são calmos. Eles têm sabedoria. Eles têm perspectiva. Eles estão acima ou fora do que é enganoso, opressor ou confuso ou manipula outras pessoas. É isso que significa ser filosófico. Pense em quantos líderes ruins houve ao longo da história. Pense em quantos momentos, eras e épocas foram definidos pelo caos e pela disfunção. Quantas sociedades sentiram que viviam no fim do mundo, que o céu havia caído? Esse é um fio condutor constante ao longo da história. Isso e, claro, é assim que parece e é sentido agora, porque sempre pareceu e foi assim. Tipo, a década de 1960 foi cheia de guerras, assassinatos e agitação. Se você ler Days of Rage, de Brian Burroughs, verá que há uma estatística maluca ali. Em 1968, houve uma epidemia de gripe e 2.000 atentados terroristas nos Estados Unidos. Ela lhe dá perspectiva sobre o momento, lhe dá motivos para ser grato, também lhe dá motivos para estar ciente, para não ser tão otimista porque você sabe o quão ruim a situação pode ficar. A Grande Depressão não foi divertida. Não foi divertido viver o caso Watergate, a Guerra dos 6 Dias, a crise do petróleo de 73 ou a crise dos mísseis cubanos. Imagine Montaigne na Reforma ou imagine viver durante a Revolução Cultural ou a Guerra Civil ou qualquer guerra civil. Essa merda era assustadora. Era estranha. Era confusa, mas é isso que a história é. É somente a passagem do tempo que diminui o volume desses momentos, reduzindo-os a uma passagem de um livro. Tipo, a queda de Roma deve ter parecido o fim do mundo, e ainda assim o mundo continuou. O Império Romano continuou existindo após a queda por centenas de anos. Acho que o que quero dizer é que não escolhemos se vivemos em tempos normais ou não. Nós podemos escolher nossa atitude sobre esses tempos, nossa perspectiva sobre esses tempos. Os estoicos nos lembram que a história é cíclica, que o caos é a regra e não a exceção, mas também por meio da razão, da coragem, da disciplina, da perspectiva, da sabedoria e da verdade, podemos superá-lo. Então é isso que estou fazendo. É assim que estou me preparando e me preparando para o futuro, para os próximos 4 anos, para o que quer que o futuro nos reserve, para o tempo que ele nos reserva. Quero focar no que está sob meu controle. Estou fazendo o trabalho. Não vou ser quebrado por coisas além do meu poder. Vou me concentrar no que está em meu poder. Vou fazer meu trabalho. Vou contribuir para minha comunidade.
Tentarei fazer uma pequena diferença positiva para as pessoas que puder, e espero que este vídeo faça um pouco disso por você. Se você quiser levar sua jornada de estoicismo para o próximo nível, adoraria que você se inscrevesse. Adoraria ver você aí.